Hello, everyone. Welcome to week 4. In this week, we're going to study the following contents. On grammar, we will study the word order in questions, possessive as, the use of the word whose, prepositions of time and place, okay? On the vocabulary, we will study question words, family and daily routine. On the pronunciation, we will focus on sentence stress, the sound the uses of the letter O, and the linking words. Então, bem-vindos à semana 4. Na semana 4, nós iremos estudar os seguintes tópicos que eu acabei de fazer a leitura em English. E, mais uma vez, como nas semanas 2 e 3, eu dividi a semana em 3 unidades, ok? Love me, love my dog, family photos, from morning to night. Nesse vídeo de hoje, nós iremos estudar a unidade 3C, Love Me, Love My Dog. Let's go. So, hello, dear students. Welcome to week 4. In this first part of the week, we're going to study the following content. Nesse primeiro vídeo, nós iremos estudar os seguintes conteúdos. Word order in questions. Então, nós vamos observar a ordem das palavras em perguntas. The vocabulary will be about it. O vocabulário vai ser sobre isso. Question words. And on the pronunciation, we will check the sentence stress. Na pronúncia, on the pronunciation, nós iremos estudar palavras, as palavras tônicas, digamos assim, as palavras que vão ser mais fortes em uma frase. So, let's go. This lesson starts with a listening in which two characters, Becca and Dave, meet for the first time. Então, a unidade vai iniciar com um áudio, certo? Onde nós iremos conhecer dois personagens, Becca and Dave, where they meet for the first time. E eles se conhecem pela primeira vez. Então, a gente vai ouvir esse diálogo, observar o contexto do diálogo e responder algumas perguntas. So, this provides a contest for asking a lot of questions to try to get to know somebody. Esse diálogo, certo? Esse áudio vai fornecer o contexto para perguntar algumas perguntas, certo? Ask some questions to try to get to know somebody, para conhecer alguém. A gente já estudou algumas nas unidades anteriores e aqui nós iremos ver outras perguntas. Then we go on to look at the grammar of word orders in questions. Em seguida, iremos estudar a gramática, no qual a gente vai ver perguntas, a ordem das perguntas, certo? A ordem das palavras em perguntas, especially those beginning with question words. Em especial, aquelas questões que iniciam com perguntas. Who, where, when, okay? Then, there is a vocabulary stage in which we revise and expand our knowledge of question words. Em seguida, nós iremos estudar vocabulário no qual iremos ver mais palavras que tenham referências a question words, certo? Palavras de pergunta, digamos assim. And then, in pronunciation, we practice the rhythm of questions. Na parte da pronúncia, a gente vai praticar o ritmo das perguntas. Quando se fizer perguntas, tem algumas palavras que tem que se destacar mais, e nós iremos estudar. Ok? The lesson ends with writing, as we learn to write a personal profile. Ao final dessa primeira unidade, nós iremos fazer um fórum de escrita, atividade de escrita, no qual vocês irão preencher um formulário e, em seguida, um personal profile, um perfil pessoal. Ok? So, let's go. Vamos iniciar. Number 1, listening, identifying who's who. No áudio, certo? A gente vai identificar quem é quem. Letter A, letra A, focus on the instructions and in the first illustration. Read the 4 names. Foquem nas instruções a seguir e na imagem, ok? Play the audio to listen and match the names to the people or the dogs. Vocês irão fazer a leitura, vamos fazer a leitura juntos. A man and a woman meet in the park, ok? A man and a woman meet in the park. Um homem e uma mulher se conhecem no parque, se encontram no parque. Listen.
escutem o áudio and match the names to the people or dogs. Vocês irão marcar os nomes das pessoas ou dos cachorros, ok? Ou the dogs. What do you find out about the dogs? Pay attention that the first one is already done. Observem que o primeiro já está ligado. Becca is the woman. Barry, who is Barry? Quem é o Barry? Vocês irão fazer a ligação ao ouvir o áudio. Da mesma forma, about David and Dolly, ok? Então, essa é a primeira parte. Ouvir e ligar os nomes às pessoas ou dogs, ok? E aí tem uma informação extra. What do you find out about the dogs? O que vocês conhecem, ficam sabendo, descobrem sobre os cachorros. Então, ouvir o áudio e responder essas perguntas, ok? This is the first one. Esse é o primeiro áudio. Now, letter B. Letra B, we have another audio. Nós temos outro áudio. Becca and Dave go to a café. Listen to the conversation to find out what happens in the end. Então, a seguir, Becca e David vão para uma cafeteria. Vocês irão ouvir e é para responder o que acontece ao final. Play the audio and complete the task. Vocês irão ouvir o áudio novamente. Play the audio again to complete the questions. Listen again and complete the questions. Ouvir esse segundo áudio novamente e preencher as perguntas, certo? Completar as perguntas com as palavras que estão faltando. Alright? Listen carefully, escutem o áudio devagar, preencham as respostas e chequem ao final. Eu solicito também que ao finalizar essa parte do áudio, vocês pratiquem o inglês repetindo as frases, ok? It's really hot. Would you like a drink or an ice cream? Ok? Listen and repeat. Ouvir e repetir o áudio novamente. Now, então, 2 áudios até agora. 1, 2, 3. Here we have another one. Aqui nós temos outro. Focus on the showing interest box. Observar e fazer a leitura desse box. Show interest. You are going to hear 3 sentences from Becca and David's conversation. Nesse áudio, vocês irão ouvir 3 frases da conversa de Becca and David. Just repeat each phrase that shows interest. Vocês irão repetir apenas as frases que mostram interesse, ok? Play the audio to listen and repeat the phrases. Read the information box, listen and repeat the phrases for show interests. Show interest. Vamos fazer a leitura desse box. When you have a conversation, show interest in what the other says. O que ele está explicando aqui? Quando você está em conversa, você tem que mostrar interesse no que o outro está falando. E aí nós temos algumas frases e palavras que podem ser utilizadas. For example, really, really, how interesting, certo? What about you? Me too, etc. Então, essas frases de ligação vão mostrar interesse no que o outro está falando e isso dá um feedback para a pessoa continuar a conversa, ok? Então, nesse áudio, vocês irão ouvir frases que mostram interesse, ok? Now, 3.20, focus on the instructions and read the 6 sentences. Here we have 6 sentences. Aqui nós temos 6 sentenças. Vocês irão ler. Em seguida, ouvir o áudio, certo? Play the audio to listen and complete. Vocês irão ouvir e completar. F. Becca goes to Dave's flat. Então, aqui agora é uma terceira parte. A Becca vai para o David's apartment, para o apartamento do Dave. Vocês irão ler as frases, ouvir e completar com B ou D. Lives on the first floor. Quem que mora on the first floor? Vai ser a Becca ou o Dave. Vocês irão ouvir e completar com B ou D, ok? Likes the flat. Who likes the flat? B ou D. Doesn't really like dogs, etc. Então, fazer a leitura das 6 frases, ouvir o áudio e completar com B ou D, ok? B ou D. And then we have a question. Aqui nós temos uma pergunta final. Do you think the lunch is a success?
certo? Você acha que o almoço foi um sucesso? Então, essa primeira parte de listening, eu peço que vocês façam com calma, escutem os áudios quantas vezes for necessário e observem todo o contexto dos diálogos para podermos passar para a grammar, ok? Now, number 2, grammar. Focus on the instructions and try to put the words in the correct order to make questions. Grammar, word ordering questions. Como eu falei anteriormente, na parte da gramática nós iremos observar a ordem das palavras em perguntas, ok? Nós já estudamos isso com o verbo to be, né, como se faz perguntas utilizando o verbo to be e também utilizando verbos no presente simples. Aqui, vamos continuar dando uma olhadinha nessas frases e observar outras regras. Put the words in order to make the questions. Então, vocês irão colocar essas 4 frases em ordem para fazer perguntas, ok? Vamos fazer a primeira. Barry is old how? Então, como é que vai ser essa pergunta? How old is Barry? Ok? How old is Barry? How old is Barry? Quantos anos tem o Barry? E aí vocês vão fazer as seguintes. Listen and check. Ouvir e checar. Ok? Aqui nós temos o áudio. Chequem as frases e repitam, se possível. Now, let's go to the grammar notes, aqui na parte das regras gramaticais. The acronyms ASI, auxiliary, subject, and infinitive, and quasi, we can say like this, question word, auxiliary, subject, and infinitive, will help us remember to use the correct word order in questions. Então, nós temos esses acronyms, certo? Que vai ser o auxiliar, o sujeito e o infinitivo. Lembra? Do you work? Vocês lembram? Do you work? Do you work? Do you study? Do auxiliar, subject, you, infinitive, work. Okay? And we have question word, what? Okay? What do you do? What do you do? Question word, what? Auxiliary, do. Subject, you. And infinitive, do. O que você faz? What do you do? Então, esses são os acronyms da maioria das perguntas, da formação de perguntas, da ordem das perguntas, certo? Focus on the example sentence. Vamos observar aqui esses exemplos de frase, tanto utilizando o verbo be como outros verbos, e vocês podem ouvir os áudios para praticar. Let's go. For start, para começar. Is she from Spain? Is she from Spain? Então, aqui a gente vê o verbo, o sujeito e o complemento. Are your friends here? Verbo, subject, and the end. Certo? O verbo, o sujeito e o complemento. Agora, vamos observar as outras perguntas. What's your dog's name? What's your dog's name? Aqui nós temos a question word ou question phrase, ok? Where's your office? Where's your office? How many students are in your class? How many students are in your class? How are you? How old is she? So, remember the word order in questions with be. We put be before the subject. Isso aqui a gente já estudou. Então, o verbo be, ele vai vir antes do sujeito. Now, let's check the questions with other verbs. Question words or phrase. We have here what, where, how many, etc. Observar a forma, certo? A ordem. Question word, auxiliary, subject and infinitive. Façam a leitura dessas frases e observem as regras que já foram explicadas. Now, do the exercises. Agora vamos fazer os exercícios. Order the words to make questions. Vocês irão organizar as frases para fazer as perguntas. Podem checar ao final as respostas. Vamos ver o primeiro exemplo. You live where do? E aí, organizando a frase, fica where do you live? A palavrinha question word, ok? Where, auxiliary, o auxiliar, the subject and the verb in the infinitive. O auxiliar,
a palavra question word, o auxiliar, o sujeito e o verbo no infinitivo. Então, vocês irão fazer a mesma forma nas 10 perguntas a seguir, ok? Organizar as palavras para fazer perguntas. Ok? Now, let's go to number 3, vocabulary. Focus on the question words and phrases and questions 1 to 8. Complete the questions. Aqui nós temos the question words or question phrases, okay? How many, what já está feito. What kind of, when, where, which, who and why. Observar essas frases e observar essas perguntas e completar com a palavra que está faltando, certo? A palavra ou frase que está faltando. We have the example. What phone do you have? I have a Samsung. Brothers and sisters do you have? I have 2 sisters. E aí vocês vão pesquisar qual vai ser a question word ou question phrase ou phrase que vai se encaixar nessa pergunta, ok? Brothers and sisters do you have? Observar e responder. Em seguida, nós temos um áudio que vocês irão poder ouvir as respostas, ok? Listen and check. E façam também a repetição dessas frases. Now, here, the next áudio, no próximo áudio, vocês irão ouvir 4 questions, okay? Listen to the 4 questions, then repeat. Listen to the 4 questions and repeat. Aqui nós iremos observar o ritmo das perguntas. Quais são as palavras que mais se destacam e por quê, ok? Within a sentence, some words are stressed more strongly than others. Em algumas perguntas, em frases e sentenças, algumas palavras elas são mais fortes que outras. Por quê? In sentences, we stress the important words. Nas sentenças, a gente vai destacar as palavras mais importantes. For example, where do you work? Ok? Where do you work? Where and work are highlighted. Então, esse where and work are stressed. Essas duas palavras estão mais destacadas do que as outras. Listen and repeat, ok? Ouvir e repetir. To end, essa última parte, certo? Para finalizar, antes do writing, nós temos o speaking. Look at the questions. What words are missing in each group? Vocês vão ler essas frases atentamente e vão dizer qual é as palavras que estão faltando aqui. Observem, pensem naquela ordem, certo? Primeiro a question word, depois o auxiliar, o sujeito, etc. Então, vejam quais são as palavras que estão faltando em cada frase. E chequem ao final. Seguida, repetir essas frases. E responder também. Vocês podem responder essas frases para vocês. Ok? Now, let's go to extra writing. Aqui, eu trouxe uma atividade de escrita, no qual vocês irão preencher 2 informações. Essas informações serão preenchidas no fórum, que eu vou já mostrar. Number 1, completing a form. Na primeira parte, vocês irão completar um formulário in English. And on the second part, you will do a personal profile. Vocês irão preencher um perfil pessoal. Let's take a look. Vamos observar aqui algumas regras. Capital letters, letras maiúsculas. In English, these words starts with a capital letter. Start with a capital letter. Essas palavras em inglês vão iniciar com letra maiúscula. Names and surnames, continents, countries, nationalities and languages. Continentes, países, nacionalidades e idiomas. Towns and cities, days of the week. The first word in a sentence, então, cidades, dias da semana, a primeira palavra de uma frase, and the pronoun I, e o pronome I, sempre com letra maiúscula, ok? Read the information box. Letter B, complete the online form with your information. Vocês irão preencher esse formulário com as informações de vocês. Observem quais perguntas estão sendo solicitadas, quais informações estão sendo solicitadas, e vocês irão preencher no fórum.
First name, surname, the title, o título, que vai ser Mr., Mrs. ou Miss, certo? O Mr. será utilizado para homens e Mrs. e Miss para mulheres. Date of birth, gender, marital status, nationality, entre outros. Então, façam a leitura do formulário e preencham no fórum, ok? Next part, a próxima parte. Write this paragraph again with capital letters where necessary. Vocês irão reescrever este parágrafo e irão colocar as letras maiúsculas onde for necessário, ok? Fazer a leitura e reescrever utilizando letras maiúsculas onde for necessário. E a letra D, write a similar paragraph about you. Vocês irão escrever um parágrafo similar a esse sobre vocês, ok? Tudo isso vai ser preenchido no fórum. Let's go to the next part, a próxima parte. A personal profile. Read Fiona's profile. Here we have Fiona Hill. Do you have similar interests? Nesse profile, a Fiona traz informações sobre ela. Hometown, que vai ser cidade natal. Occupation, o que ela faz, o que ela estuda. Languages, quais idiomas ela fala. E os interesses. Music, films, TV, sports. Façam a leitura da Fiona para conhecê-la. E em seguida, vocês irão escrever a profile of yourselves. Vocês irão escrever um perfil de vocês utilizando os mesmos subtítulos. Hometown, occupation, language, etc. Let's check the forum. Vamos observar o fórum. Fórum. Eu coloquei a mesma imagem. Façam a leitura atentamente. Já preenchi aqui as headings, os subtítulos. Complete the form with your information. Vocês irão preencher com as informações de vocês. Em seguida, escrever o parágrafo com a letra maiúscula onde necessário. E, ao fim, escrever um parágrafo sobre vocês. Number 4. E, por último, preencher, né, esse perfil com as informações de vocês, de acordo com o exemplo da Fiona. So, here we have the first unit. Essa foi a primeira unidade. Bons estudos para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Goodbye!